6, 46 e 49. Diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, o qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Abaixe sua cabeça, vamos orar por isso. Papai, nós colocamos esta palavra mais uma vez diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, que a sua revelação venha sobre nós e que nós saiamos daqui com mais uma porção do seu ensino para que possamos manifestar sua vida ao mundo, Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia é um livro de princípios e ninguém pode alcançar a plenitude sem conhecer esses princípios que a Bíblia nos orienta. A Bíblia é um livro não só para nós lermos e conhecermos, mas principalmente para nós vivermos aquilo que estamos aprendendo todos os dias aqui. Esta igreja, na minha opinião, é uma igreja privilegiada, porque aqui nós temos um ensino de muito boa qualidade. Não só nos nossos grupos de interesse, como aos domingos, e os líderes dessa casa eu reconheço como pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a nossa palavra tem a ver com obediência, tem a ver com honra, tem a ver com conhecimento e a prática daquilo que nós estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer. Honrar alguém, no dicionário, significa enaltecer, reconhecer, admirar, submeter, obedecer, venerar, dar crédito, amar e, em alguns casos, no caso de Deus principalmente, glorificar. Viver em honra ou honrar alguém é viver uma vida correta, com transparência, é viver uma vida dentro da ética e dos padrões aos quais a gente segue. Qual que é o nosso livro de ética? Qual que é o nosso livro de vida? É a palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente se engana em alguns momentos, muitas vezes a gente erra em alguns momentos, muitas vezes a gente desonra e até desobedece pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Eu gostaria de te incentivar, nós estamos já virando o ano em poucos dias. Geralmente no final do ano a gente faz planos para o ano que vem, não é isso? Mas eu quero te incentivar a começar já uma mudança de cultura no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ler, conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias que nós estaríamos vivendo, nós teríamos tudo isso que nós temos visto no mundo. O desânimo, muitas vezes a correria infindada, o dia começa e não tem hora, termina e a gente não fez a metade das coisas que precisava. Mas, principalmente, Jesus faz uma pergunta, Deus faz uma pergunta na Bíblia. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? E essa pergunta é uma pergunta muito coerente com isso que nós estamos lendo aqui. Porque a fé vem pelo ouvir e o praticar, o conhecer a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o conhecer, o compreender a palavra de Deus. Se nós não ouvimos, se nós não lemos, se nós não buscamos, se nós não temos tempo para a palavra, é claro que a nossa fé, ela vai se esvair. Ela vai diminuir. E com isso, os milagres, e com isso, as curas, e com isso, as vitórias. Porque toda a nossa vida precisa estar pautada no conhecimento que nós temos, não um conhecimento mental, mas um conhecimento vivencial da palavra de Deus.
obediência. Por que chamais Senhor e não fazei o que eu digo? Muitas vezes a gente não faz porque nem sabe que é para fazer. Por que não sabe? Porque não conhece a palavra. Por que não conhece a palavra? Porque não lê a palavra, porque não se aproxima da palavra, porque não coloca a palavra em primeiro lugar nas nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. A importância da obediência é tão grande, porque a obediência, ela precede a honra. A obediência é um dos sinais que caracteriza honra. Engraçado que aqui está dizendo, é semelhante ao homem que edificou, olha só, ele edificou, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Ele não só cavou, ele não só estabeleceu, não foi uma coisa rasa, não foi uma coisa que deu trabalho. Às vezes, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor dá trabalho. E às vezes é exatamente por isso que alguns preferem construir suas casas na areia, na rocha. Dá trabalho. Na areia é mais fácil. E a aparência das duas é a mesma. Algo que tem permeado os nossos dias é a aparência. E a aparência, uma hora, ela cai. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ver exatamente aquilo na nossa vida que está alicerçado na rocha e aquilo na nossa vida que é só areia, vento. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos fazer uma avaliação. Nós desonramos o Senhor quando não vivenciamos a sua palavra. Nós desonramos o Senhor quando nós colocamos em dúvida princípios básicos daquilo que Ele tem nos ensinado. O dízimo, por exemplo. Eu vejo muita gente discutindo sobre o dízimo. O dízimo é de Deus, o dízimo não é de Deus, é do Velho Testamento, é do Novo Testamento. Deus nos mandou dar 10% dos nossos bens, do nosso ganho. Aonde está dizendo que não é para dar? Eu só conheço versículos que dizem que é para dar. Eu não conheço nenhum versículo que fala assim, não dê. E às vezes a gente começa a gerar essa discussão, porque lá no fundo o nosso coração está ali, no dinheiro. E essa é uma avaliação que nós temos que fazer de forma pessoal. Geralmente, quando nós começamos a discutir essas coisas, muitas vezes, não é para saber se aquilo realmente é bíblico ou não. Porque, no fundo, nós já sabemos, porque o ensino, ele é claro. Mas, muitas vezes, nós queremos achar portas para que nós possamos viver aquilo de uma outra maneira, sem ter que nos dispor a nada. Às vezes, a gente fica perguntando, isso é bíblico ou isso não é? Coisa simples, coisa simples. Eu devo viver assim ou devo viver assado? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós aprendemos que o ideal é em tudo você ser dependente do Espírito Santo. Em tudo você observar aqueles que estão um pouco mais adiantados na fé, no sentido de tempo, de vivência, observarmos uns aos outros, mas principalmente o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. O bispo Jonatas fez uma pregação há alguns domingos atrás, que me marcou muito, e eu achei extremamente propícia a pregação dele, quando ele falava do novo nascimento. O novo nascimento, ele dizia, não é só você levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus e pronto. Novo nascimento implica em mudança de vida, novo nascimento implica em arrependimento de pecados, mudança de conduta, mudança de cultura. Nós adquirimos uma nova identidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Se nós saímos de uma natureza e passamos para outra natureza, isso vai acontecer. E quando nós estamos enxertados em Cristo, obedecer não é tão difícil
assim. Os irmãos estão entendendo? Quando nós estamos com Cristo no centro das nossas vidas, obedecer não é tão difícil assim. Acontece que muitos, e eu me incluo nisso aqui, muitos de nós, muitas vezes não sabem o que fazer, até mesmo com o nosso tempo. Vamos ver aqui 3 tipos de obediência para que você possa compreender melhor. Primeiro, a obediência aparente. Diga, obediência aparente. Eu vou ler um texto lá em Mateus, você acompanhe comigo. Mateus 21, 28, diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E aí ele continua discorrendo sobre isso. E aí eu pergunto, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aquele que no ímpeto disse: Não, eu não vou, não posso. Ou aquele que foi, ou aquele que disse: Eu posso, mas no fundo não fez o que deveria ter sido feito. Eu acredito que foi o primeiro. Embora ele tenha dito a princípio: Eu não posso, depois ele foi e fez a vontade do Pai. Mas o outro não queria se indispor. Então, de cara, ele disse: Eu vou, eu posso. Ou tem até um ditado popular brasileiro que diz: Quem cala, consente. Quando a gente fala para alguém assim: Você pode fazer isso por mim? E a pessoa fica parada na sua frente, você entende que ela vai fazer, porque ela não te disse não. Não é isso? Mas qual dos 2 foi fiel a Deus? E aí vamos trazer para a nossa realidade. Eu vou falar de mim. Eu prefiro falar de mim do que falar dos outros, né? Mas às vezes o bispo Jonatas fala assim: Vamos fazer isso. Eu quero que essa água vá lá para dentro. Aí eu não falo nada. Eu não digo que sim nem não. E aí, sabe o que acontece? Eu espero que outra pessoa venha fazer isso. E eu sempre espero que uma outra pessoa, um obediente, venha fazer isso. Aí eu não faço. Graças a Deus que num grupo sempre tem um obediente que faz. Mas às vezes, o pai, a mãe, o professor, o líder pede algo e a gente fica só calado assim. E a gente fala: Eles entenderam, eles vão fazer. Aí no fundo, não aparece ninguém. No fundo, a gente sempre espera que uma outra pessoa venha fazer o que nos foi solicitado. Isso não é diferente com relação à palavra de Deus. Existem mandamentos que foram colocados para nós que hoje soam como peso, por causa do momento em que nós estamos vivendo. É um momento difícil, é um momento apertado, é um momento... Não é verdade? Você liga a televisão, é aquela situação só sangue de um lado, sangue do outro. Aí a gente quer ficar quieto, a gente não quer fazer nada, isso trava, né? Mas onde estão os mandamentos do Senhor? Por exemplo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como eu me comportei com esse mandamento esse ano? É uma avaliação que nós temos que fazer. Santificai-vos hoje, para que amanhã eu faça maravilhas no meio de vós. Como está esse mandamento na nossa vida de santificação? Qual foi a última vez que você fez um jejum, que você não só cortou a comida, mas que você, de fato, deixou tempo para estar diante da face de Deus, dizendo: Senhor, eu estou me santificando, porque amanhã eu quero ver maravilhas no nosso meio? Existem muitos mandamentos. Honrar pai e mãe. E aí vai, são inúmeros. Obediência. Quando nós nos submetemos ao Senhor, nós estamos honrando ao Senhor. Quando nós não nos submetemos a Deus, nós vamos nos submeter a quem? Falar: eu sou obediente ao meu marido. Tá bom, mas desonra a Deus.
Mas, na verdade, essa obediência ela é só aparente. Obediência aparente é aquela que você faz de conta que está obedecendo, mas você faz só aquilo que é bom para você. E nem sempre a obediência ela é 100% boa para nós naquele momento. Os irmãos estão entendendo? Eu estou falando de sentimentos. Às vezes a obediência naquele momento ela é desagradável, incômoda, porque você sai da sua zona de conforto. Mas lá na frente nós vamos compreender que a obediência precede a honra. E a honra, ela é uma via de mão dupla. Você honra e por causa da sua obediência você também é honrado. Os irmãos estão entendendo? Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Eu tenho tentado praticar isso na minha vida. Eu preciso parar de só ouvir a palavra. Eu preciso praticar a palavra. É muito bom ficar na nossa zona de conforto. É muito bom a gente ter um tempo de descanso em meio ao caos social que nós temos vivido ultimamente. Mas se nós não nos dispusermos a obedecer a palavra de Deus, ao nosso redor, nada vai mudar. Porque a luz do mundo está dentro de você. Os irmãos estão entendendo? Se a luz do mundo está dentro de você e você não se dispõe a manifestá-la na sua família, no seu trabalho, onde você for, e manifestar a luz do mundo não é só abrir a boca e pregar com palavras. É você ser um ambulante da obediência. Da obediência a quem? A palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros, não falais mal uns dos outros. Conheço muitos cristãos que são crentes de verdade, mas não conseguem dominar a língua. Mas esse é um mandamento do Senhor. Se isso não é possível a nós, se nós desobedecemos uma parte, nós estamos desobedecendo tudo, porque isso é apenas uma obediência parcial. Tem um texto que eu gosto muito, 2 Crônicas 25, 1 e 2, diz assim: era Amazias, o rei Amazias, da idade de 25 anos quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Jeodã de Jerusalém. Aí tem a descrição do que ele fez. Ele fez o que era reto diante do Senhor, porém não com inteireza de coração. Estava indo muito bem. Aqui estava indo de forma maravilhosa. Eu gostaria de ter uma genealogia assim. Ele era jovem, ele era rei, ele era de descendência judaica, ele tinha tudo para romper, mas aí fez o que era reto diante do Senhor, porém não com inteireza de coração. Quando nós não somos inteiros de coração em algo, isso significa que aquilo é parcial. Parcial é dividido, e um coração dividido não subsiste. Uma ação dividida não subsiste. Ninguém tem força para chegar ao final de algo se a sua força estiver dividida. Deus não aprova corações divididos, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Os irmãos estão entendendo? Tem um outro texto que eu gosto muito. Tiago 2, 10 e 11. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. A Bíblia, ela é integral. Graças a Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor para conosco. Amém? Mas nós precisamos iniciar essa caminhada de obediência.
É igual uma criança que aprende a andar, é um passo depois do outro. Mas precisamos ter a iniciativa de dizer: Senhor, eu preciso conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, para que eu, de fato, encontre lugar inteiro no meu coração e no seu. Para que o meu coração não seja dividido. Para que eu não seja mais ou menos santo. Para que eu não seja mais ou menos crente. Para que a luz em mim não seja mais ou menos acesa. Os irmãos estão entendendo? Às vezes nós também obedecemos de acordo com a conveniência. E tudo isso eu quero que você traga para a sua vida pessoal. Estava estudando essa palavra, eu trouxe para a minha vida pessoal. Eu anotei uma série de coisas que eu preciso conversar com o Senhor. Talvez você também precise fazer isso. 1 Samuel 13, 8. Vamos em 1 Samuel 15. Eu vou ler alguns trechos para você. Diz assim: enviou-me o Senhor a ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Tem vários textos que dizem assim: atenta agora à palavra do Senhor. Se a gente fosse traduzir para a nossa linguagem de hoje, é assim: presta atenção, fique alerta, atenção à palavra do Senhor. É como um pai dizendo para um filho: presta atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando esse subia do Egito. Vai agora, ele está mandando Saul e o seu exército, fere a Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, nada lhe poupe, diga, nada lhe poupe. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. É uma ordenança dura, é ou não é? Às vezes eu li esses textos, viu, Bispo Mauro, você que é um mestre no Velho Testamento, né? Eu falava assim: gente, mas é duríssima essa ordenança. Matar homem, mulher, criança, menino de peito, boi, ovelha, tudo. Como esse não é o nosso assunto, nós vamos explicar por que agora, né? Mas é uma ordenança de Deus, e diga assim: Deus não erra. Deus não erra. Acontece que Saul tomou uma decisão. Lá no verso 7, ele fala assim: então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está de frente do Egito. Tomou vivo o rei Agag dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. Ele já começou a errar, porque ele não obedeceu completamente ao Senhor. O Senhor não mandou que ele aniquilasse todos e tudo, sim ou não? O rei fez isso? Ele só obedeceu parte da ordenança. Ele obedeceu de forma parcial. E Saul e todo o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais, dos cordeiros, o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa que era vil, feia, desprezível, destruíram. Saul agiu com entendimento natural. Acho que Deus não vai se importar, porque eu vou preservar o melhor dos bois, o melhor do gado, e depois vou oferecer a ele, ou seja, eu vou aplacar a ira de Deus. Às vezes, nós queremos manipular a Deus. Nós queremos contornar as ordenanças que são difíceis, às vezes, de cumprir. E eu não estou falando de lei, tá, irmãos? Nós estamos vivendo no tempo da graça, de fato. Mas a graça, ela tem sido banalizada nos nossos dias. Porque a gente tem confundido a graça com tudo pode. E a Bíblia não mudou. A Bíblia é a mesma ontem, hoje e será amanhã. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. A Bíblia continua dizendo que você, à medida que você vai se alimentando de Deus, você vai tendo um conhecimento maior dele. Isso não mudou por causa da graça. Ela não se tornou mágica.
Princípios são princípios, ontem, hoje e amanhã. Os irmãos estão entendendo? Então veio a palavra do Senhor dizendo, não, vamos mais para frente, verso 11. Veio, pois, Samuel a Saul e disse, bendito seja tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. E Saul ainda é cara de pau, né? Ele chega e fala assim, eu fiz tudo que você mandou. Fala, não fez não, você fez 90%. Ficou faltando os 10%. Respondeu Saul, de Amaleque eu trouxe o rei. E o Samuel pergunta para ele, por que você poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus? Ele falou, eu só poupei isso, o resto nós destruímos completamente. Verso 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. É daí que vem esse versículo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul deixou de cumprir uma ordenança do Senhor, achando que se ele fosse lá sacrificar aquilo que ele tinha poupado. Amaleque significa, ele tem um símbolo de carne na Bíblia, né? De coisas naturais, de coisas pecaminosas. Saul deixou de cumprir o que Deus tinha ordenado a ele, para que ele pegasse essa porção e, entre aspas, sacrificasse ao Senhor, achando que isso ia dobrar o Senhor. É assim que a gente fala, né? Que isso ia deixar o Senhor mais maleável. Mas aí o profeta diz, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, culto a ídolos do lar, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Foi aí que Saul perdeu o seu reinado. Mas vamos trazer para os nossos dias. Às vezes a gente cumpre a palavra de Deus, mas só enquanto aquilo não nos perturba tanto. Só enquanto aquilo ainda é confortável para nós. Mas nós estamos vivendo dias, e eu tenho ansiado por ver o mover de Deus novamente sobre a nossa cidade. Mas eu acredito que Deus, de fato, irmãos, virá quando nós nos santificarmos, quando nós obedecermos ao Senhor, quando nós buscarmos ao Senhor acima de todas as coisas. Não é o primeiro mandamento? Quando alguém perguntou para Jesus, Jesus, qual que é o primeiro mandamento? Ele nem titubeou, ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, mais que tudo e mais que todos. Isso significa que não tem circunstância, porque aí mais na frente você vai ver que Saul é muito interessante. Ele fez isso porque o povo pressionou, por causa das circunstâncias, para receber glória. Lá na frente, ele fala para Samuel assim, Samuel fala, olha, você está rejeitado. Aí ele fala, Samuel, mas vamos lá comigo, me honra diante dos meus reis. Em outras palavras, né, Bispo Mauro? Me honra diante dos meus reis, porque senão eu vou ficar numa situação muito difícil. Eles vão ver que eu errei mesmo. Eu vou ficar desonrado. Ele estava preocupado com ele. O Deus da vida dele era ele mesmo. E às vezes, em algumas circunstâncias das nossas vidas, o nosso Deus deixa de ser Deus e passa a ser nós mesmos. Nós mesmos. Eu me lembro um ano, 2 anos atrás, quando eu vi aquela reportagem sobre, na Síria, ali naquela região do Oriente Médio, eles estavam degolando os cristãos. E eles vestiam aquela roupa laranja. Esses irmãos se lembram disso nos jornais? Estado Islâmico, né? Eu ouvi uma reportagem de uma pessoa que me marcou muito.
a mãe de um daqueles homens que se entregou. Primeiro que eles iam mudos. Ali não tinham o que fazer. E a mãe de um deles fez uma reportagem, deve estar até no YouTube isso. E a pessoa perguntou para ela assim: você não se revoltou contra Deus? Ela disse: nunca, jamais. Ao contrário. Eu me sinto honrada, porque o meu filho foi um homem de caráter e ele não negou Cristo nem na hora da morte. Para uma mãe dizer isso, ela tem que ter muita consciência de quem é o Senhor e de quem ela é no Senhor. Nós não vivemos esse tipo de realidade aqui. Mas, às vezes, nós quebramos as nossas palavras por causa de chocolate. Às vezes, nós não somos firmes em obedecer ao Senhor por causa de um bem maior, porque simplesmente não somos determinados e não amamos ao Senhor mais que tudo e mais que todos. Às vezes, nós somos donos das nossas próprias decisões. Até o momento em que Cristo está no centro dos nossos princípios, isso não é errado. É claro que Deus te deu autonomia, sim, de decidir uma série de coisas. Mas quando Deus te der uma orientação, quando Deus nos diz, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho, quando Deus diz, olha, santificai-vos, quando a nossa liderança fala, olha, vamos fazer isso, e todos nós concordamos, mas aí a gente faz igual aquele, né? O que disse sim, não vem. Aí aquele outro aparece. Nós precisamos pensar se nós estamos sendo fiéis. Nós precisamos pensar se nós realmente estamos sendo obedientes, ou se a nossa obediência ela é apenas aparente. E ainda tem um terceiro ponto. Aquele que se orgulha da sua obediência, mas que tira Deus do centro. Quando nós nos orgulhamos da nossa obediência. É aquele cara, né, que foi lá e falou assim, Senhor, eu oro, dou o dízimo, eu sou assim, eu sou assado, eu não sou igual aquele publicano ali, olha, coitado. Às vezes a gente acha que nós não temos nenhum tipo de limites para expandir, para alcançar. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus em obediência, Ele vai nos dar um trilho para que nós possamos seguir. E Deus falou ao meu coração enquanto eu estudava essa palavra, que algumas pessoas aqui estão em desobediência a Deus. No final eu gostaria de orar. Nós ainda vamos estudar mais um pouco, mas no final eu gostaria de orar. Que tipo de desobediência? Você não tem servido ao Senhor dentro daquilo que Ele te ungiu para fazer. Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem um trilho. Cada um de nós tem um objetivo final. Juntos, nós estamos debaixo de uma orientação, mas cada um de nós tem um dom. E muitos aqui não têm exercido o seu dom por causa das circunstâncias, por causa de situações que você viveu e até hoje você carrega amargura no coração. E alguns, porque simplesmente não fazem, estão acomodados por diversas situações. E alguns, é claro, que estão exercendo o seu ministério. E hoje, nessa noite, o Senhor vai nos dar uma oportunidade da gente sacudir a poeira, levantar a cabeça, seguir em frente, dizer, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero dar frutos, eu quero alcançar o melhor do Senhor para mim, eu quero te honrar com tudo aquilo que o Senhor me deu. Os irmãos estão entendendo? Existem as promessas, né? Para a obediência. O Salmo 81 é bem claro. Diz assim, eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis escutar a voz, Israel não me atentou. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração.
Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto venceria os seus inimigos, abateria os seus adversários, eu sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Diga para o seu irmão, se nós obedecermos ao Senhor, Ele nos suprirá em tudo que a gente precisa. Isso é verdade, irmãos. Todos conhecem o meu testemunho. Eu já vivi isso na pele. Quando eu me converti, na época, o mover era chutar o balde, jogar tudo para cima, né? A gente vai mudando, vai amadurecendo. Naquela época, isso era importante. Hoje, existem outros princípios, né? Mas naquela época, eu me lembro que o meu trabalho não glorificava a Deus. Pelo menos não da forma como eu fazia. E eu larguei tudo. Perdi carro, perdi cartão de crédito, perdi cheque, perdi tudo. E eu vim trabalhar como voluntária aqui na igreja. Trabalhava na rádio e trabalhava no louvor. E ajudava nas artes. Nunca me faltou nada. Eu fiquei sem comprar sapato 10 anos. Os irmãos sabem o que é isso? Sabe o que é uma mulher ficar sem comprar sapato 10 anos? Porque eu ganhava. Quando eu precisava, eu ganhava. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Nem natural, nem emocional, nem espiritual. Porque a gente se jogava nas mãos de Deus. E dizia, Senhor, estou contigo e não abro. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Quero que você seja luz no seu trabalho. Me ajuda, então. Me dá uma estratégia. Quero que você obedeça os seus pais. Mas meu pai não é crente. Mas pela sua obediência, ele virá a mim. Quero que você honre o seu marido. Mas ele é um alcoólatra. Pela sua obediência, você vai ser honrada e ele também. A obediência não está condicionada às circunstâncias. A obediência não está condicionada às circunstâncias. Os irmãos estão entendendo? Deuteronômio 28, 2 diz que nós seremos abençoados com toda a sorte de bênçãos por causa da obediência. Deuteronômio 28, 1 e 1 Pedro diz que nós seremos exaltados por causa da nossa obediência no tempo de Deus. Deuteronômio 28, 12 e Malaquias 3, 10 diz que nós seremos abençoados com os tesouros de Deus quando nós obedecermos ao Senhor. Deuteronômio 28, 13 diz que nós seremos cabeça e não cauda. Josué 1, 5 diz que nós teremos a presença do próprio Deus conosco quando nós estivermos obedecendo a palavra de Deus. Depois você dá uma lida na sua casa, lá em Deuteronômio, para você ver muitas bênçãos decorrentes da obediência e da honra. Hoje nós não temos mais a prática de honrar uns aos outros. Mas a Bíblia fala que nós devemos preceder o nosso irmão em honra. O que eu mais amo fazer é sentar com os nossos pastores mais experientes e ouvi-los. E eu me sinto extremamente abençoada quando eu tenho a oportunidade de honrá-los. Mas hoje a gente não honra professor, hoje a gente não honra pastor, hoje a gente não honra pai e mãe, hoje a gente não honra ninguém. Hoje a gente só quer ser honrado e muitas vezes se defender, ficar na defensiva.
Eu acho que nós, como igreja, precisamos voltar a essa cultura de honrar uns aos outros, preceder o nosso irmão em honra, seja ele quem for. Não é verdade? Hoje eu estava saindo da minha casa e passou um vizinho nosso, muito simples, empurrando um carrinho. E eu cumprimentei ele. Coincidiu de eu sair, ele está passando, falei, bom dia, como vai o senhor? Ele virou o carrinho, voltou. O olho dele marejado assim. Ele falou, nossa, eu queria tanto conversar com alguém hoje. Falei, pode falar. Ele não só queria desejar Feliz Natal. Falei, Feliz Natal para o senhor também. Nós conversamos 5 minutos, mas ele parecia que ele ia explodir. Porque alguém notou que ele estava passando. Hoje nós temos o dom da invisibilidade. Quem aqui tem o dom da invisibilidade? Já entrou num lugar e parece que você está invisível? Já ou não? Só eu? É o dom da invisibilidade. E aí a gente também faz os outros invisíveis. Nós precisamos aprender a preceder o nosso irmão em honra. Vamos sentar, vamos ouvir a história do outro. Vamos aprender com ela. Vamos dedicar a Deus o nosso tempo. Quanto tempo tem que você não ouve as histórias do seu pai, da sua mãe? Isso é honra. O meu pai, todas as vezes que senta comigo, ele me conta quase sempre as mesmas histórias. Mas eu amo sentar e ouvi-las novamente. Amo. É honra. E o Senhor está falando no meu coração agora. Quem são as pessoas que têm tanta dificuldade de obedecer? De verdade. Você tem dificuldade de obedecer. Obedecer o líder, obedecer, de honrar até os governantes. Sabia que até os governantes foi Deus quem estabeleceu? Ultimamente, se você é Lula e fala do Bolsonaro, tem briga. Ou se você é Bolsonaro e fala do Lula, tem briga, não é assim? Eu perdi amigos por causa disso. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós podemos mudar isso. Você pode ser luz onde você estiver, mas você precisa aprender a obedecer, crendo que a obediência precede a honra. Obedecer ao Senhor. Existem 2 mandamentos: amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, nós estamos cumprindo toda a palavra. Diga, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Diga para o seu irmão, se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, nós estamos cumprindo toda a palavra. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Você que tem tanta dificuldade em obedecer, abra o seu coração agora ao Senhor. Abra o seu coração ao Senhor. Uma vez nós estávamos na Bélgica. Olhe para mim mais uma vez. Vou encerrar com esse testemunho. E nós estávamos fazendo o evangelismo na praça. Praça de la Monnaie, na Bélgica, em Bruxelas. E se aproximou um rapaz, todo tatuado, forte. Ele se aproximou e falou assim: vocês são brasileiros, né? Falou, somos. Vocês são de Deus, né? E nós dissemos, somos. Ele falou, é o seguinte, é porque eu recebi Jesus. Só que eu preciso de libertação. Ele tinha recebido Jesus, Bispione, mas não tinham feito toda a libertação com ele. Ele era a 4ª geração de padres satânicos da Europa.
Ele era uma quarta geração. Ele nasceu crendo que Jesus Cristo não era nada, que ele era um impostor. Ele era o responsável pelo tráfico de Amsterdã para Londres. Eu tenho o vídeo dele gravado, eu tenho o testemunho dele gravado em vídeo. E ele disse que um dia, ele já tinha tentado se matar várias vezes. Tinha um homem que andava do seu lado o tempo todo, que era o demônio que acompanhava ele. E ele disse que um dia tentou se matar, não conseguiu. Pegou uma moto lá em Amsterdã e desceu. Diz que andou quase 2 dias. Ele falou que não parou nem para dormir, ele estava vidrado. E ele desceu em Madrid, numa praça. E ele chegou tão cansado nesse lugar, o nome dele era Mark. Ele chegou tão cansado nesse lugar que ele encostou a moto, deitou no banco da praça e dormiu. E ele acordou com um garotinho de 5 anos, mais ou menos, entre 5 e 6, batendo na perna dele. Estendeu um folheto e falou assim: Jesus te ama. Jesus loves you. Aí diz que ele sentou nervoso naquele banco, olhou do lado, o amigo dele estava lá do lado, né? Aí ele falou: e aí, você não vai matar o garoto aqui não? E o rapaz falou assim: você está doido? Você não está vendo quem está atrás dele não? Ele falou: eu não. Quem que é? Ele falou: fica quieto, só pega o folheto e amassa. Aí ele falou: não, eu quero saber quem está atrás dele. Aí ele falou: cala a boca, pega o folheto e amassa. Ele falou assim: você não pode fazer nada contra esse garoto de 6 anos de idade. Ele falou: não, olha quem está atrás dele. Ele falou: ah, garoto, me dá o folheto. Eu quero esse que anda com você, porque é mais forte do que esse que anda comigo. E aí o garoto pegou na mão dele e levou para o professor. Eu acho que Deus, ele é, com todo respeito, ele é muito irônico. Ele pegar o 4º maior padre da 4ª geração, o maior padre satânico da Europa, e botar um menino de 6 anos de idade para pregar para ele. Pensa se ele vai chamar a gente para pregar para um sujeito desse, Pispione. A gente ia jejuar 21 dias, não é não? Para depois armar uma estratégia e chegar e... Deus mandou um menino de 6 anos de idade numa praça. E ele recebeu Jesus. Só que ele não conseguiu ficar completamente liberto. Mas ele nos contou que no dia que ele recebeu Jesus, ele disse que aquele amigo dele sumiu, não apareceu mais. E ele voltou para Amsterdã. Chegando em Amsterdã, ele está lá no quarto dele. Ele falou que sentiu uma paz que ele nunca tinha sentido antes na vida. Nunca. E ele deitou. Quando ele deitou, fechou o olho, ele escutou uma voz assim: Mark, pega uma muda de roupa, sai rápido daí. Ele sentou na cama e falou assim: peraí, eu conheço um monte de voz, mas essa eu nunca tinha ouvido. Deve ser Deus. Pegou a muda de roupa, botou dentro da mochila e saiu. Quando ele subiu na moto, chegou na esquina, ele escutou o estrondo. O tubo de gás do prédio explodiu. O prédio pegou fogo. Ele foi livre da morte. E aí ele pediu para a gente fazer a libertação dele. Nós ficamos junto com os pastores de lá 3 dias. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada a gente mandava ele para casa, ele voltava no outro dia, a gente continuava para fazer a libertação daquele homem. E ele dizia: eu faço o que for necessário, mas eu quero só Deus dentro de mim. E ele dizia: eu perdi tudo, eu perdi família, perdi amigos, eu ando sozinho no mundo. Quer dizer, eu ando com Ele. Por que eu estou te contando isso? Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que são cultura nossa, para que Deus possa ser integral dentro de nós.
Às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que nós estamos habituados a fazer todos os dias. A decisão é sua. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Eu já estive com homens e mulheres de Deus. E ainda estamos. Eu acredito que nessa igreja nós temos muitos homens e mulheres de Deus. Mas eu me lembro de algumas coisas que são inspiradoras para nós. Uma pessoa daqui, que eu não vou citar o nome, já é pastora há algum tempo, mas não está aqui. Quando eu digo aqui é do MLP, tá? Não da igreja sede. Quando ela era criança, ela fazia parte do coralzinho da igreja católica. E um dia a madre, né, a freira, não estava muito bem. Na hora de ensaiar as crianças, ela virou para ela e falou assim: cala a boca, menina. Você é desafinada demais. Você está atrapalhando o meu coral. Faz o seguinte, dubla. Você sabe o que é dublar? Aí ela abre a boca, mas não deixa sair som. Didático, né, Aninha? E ela travou. Nós andamos muito tempo com essa pessoa. E eu me lembro da gente ir para as festas de aniversário, nem parabéns ela cantava. Ela ficava batendo palma assim e olhando para os lados e sorrindo. Aí contava piada, falava alguma coisa, mas nem parabéns ela cantava. Eu me lembro uma época que ela entrou para a dança para não ter que cantar. E aí um dia teve um congresso aqui na cidade, que a pastora Valnice Milhomens veio, lá no centro de convenções. E o apóstolo Sinomar falou assim: Adriana, pega a Valnice para mim. Falei, tá bom. Na hora de sair de casa, meu carro morreu. Aí eu liguei para minha amiga: pelo amor de Deus, corre. Pega seu carro aí e vem, porque eu tenho que pegar a pastora e ela não gosta de atraso, e ela é brava. Aí a minha amiga passou lá em casa, nós fomos lá, pegamos ela. Quando nós entramos no carro, eu pulei para trás. Foi a minha amiga dirigindo, a pastora Valnice, e eu atrás. E a presença de Deus, ela entrou naquele carro de uma forma, porque a pastora Valnice começou a adorar. E com todo respeito, ela não é uma cantora assim, né? Mas ela é uma adoradora, amém? E quando ela começou a cantar, a pastora Valnice, a presença de Deus entrou naquele carro, que eu fiquei lá atrás. Bispa, eu nem mexia com medo daquela presença ir embora. Só ali. Passou alguns segundos, a minha amiga abriu a boca e começou a cantar. Eu fiquei assim, olhava para o retrovisor, abaixava a cabeça para ela não se sentir constrangida. E elas foram cantando. Lá do Jaó até no centro de convenções. Nós gastamos 25 minutos por causa do trânsito. E a gente parava no sinaleiro, os vidros abertos e as duas numa altura, cantando. E o povo olhava assim no carro. E eu olhando aquilo. Na hora que nós chegamos no centro de convenções, a Valnice desceu e falou: vou subir enquanto vocês estacionam. Aí ela desceu do carro e falou assim: Adriana, você viu que eu cantei? Falei: eu vi, cantou bonito. Ela falou: não entendi o que aconteceu comigo. Me deu um negócio assim, ó. Foi assim, ó. Aí explodiu. Falei: sabe o que isso chama? Cura de Deus. Aí eu fiquei pensando: poxa, ela anda comigo há tanto tempo, nunca cantou. E aí um dia eu sentei com a Valnice e falei assim: eu queria saber como que eu faço para ser igual a você. Aí ela riu, né? Falou assim: eu vou te falar. Falei: pode falar, porque até assim, né? Ela falou: sabe qual que é o problema? A diferença entre mim e você, Adriana? Falei: qual, pastor? Quer dizer, eu sei, mas eu quero ouvir de você. Ela falou: eu tenho usado o que Deus me deu. Você ainda não.
Agora, vamos transportar isso para a nossa realidade. Sabe qual que é a diferença de Pedro, Paulo, Tiago e João, de você e de mim? Eles usaram o que Deus deu a eles. Nós ainda não. Quantos querem ser obedientes à palavra? Nos alimentar de fé, fazer diferença na nossa geração. Não sermos obedientes parciais, não vivermos por causa de circunstâncias, não retrocedermos porque está difícil. Baixe sua cabeça agora, vamos encerrar.